Povo de Deus, povo bom, povo batalhador, chegando aqui hoje nesse dia 20, segunda-feira, para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus, analisarmos e assim tirarmos maior proveito dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejando a você muita paz, muita sabedoria, que hoje você possa agir com discernimento e assim agir da melhor forma possível. Que hoje nós possamos louvar a Deus e agradecer pelas bênçãos, pelos milagres recebidos em nossa vida. Agradecer por mais um dia que Ele nos concede. Que assim seja. Que você coloque as suas orações em dia e que você possa agir com a bondade que vem de Deus. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 12, versos de 13 a 21. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirei de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o evangelho bonito de hoje nos ensina muitas coisas. Hoje o evangelho vem trazer para nós um exemplo de que os bens materiais, o dinheiro, as coisas desse mundo não nos aproximam de Deus. É preciso que nós entendamos. Deus está aqui falando, Jesus está falando que não é para a gente progredir na vida, não ter as coisas, não. Jesus disse o quê? O ouro e a prata me pertencem, eu entrego a quem eu quero. Tudo que tem no mundo é para os homens, mas Ele está dizendo para nós: cuidado para só não pensar em juntar tesouros, juntar dinheiro aqui na terra, mas não é rico diante de Deus. Quantos pobres que não têm quase nada são ricos diante de Deus. E quantos pobres também que não têm quase nada são pobres diante de Deus. Depende da atitude de cada um. E assim também acontece com os ricos, com os muitos ricos. Aqueles que têm bastante dinheiro, bens, propriedades, aviões. Tem muitos desses que são bem próximos de Deus. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque eles não colocam nada disso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eles colocam Deus. Eles fazem caridade. Eles são humildes diante dos homens e diante de Deus. E quantos ricos também, que têm muito, muito mesmo. Muito dinheiro, muitas propriedades, muitos aviões, muitos jatinhos, iates caríssimos, mas são bem longe de Deus. Esses são bem pobres diante de Deus, porque eles colocam toda a sua esperança diante do dinheiro, não de Deus. Eles não têm humildade nem diante dos homens, nem diante de Deus. Então, a culpa não é da riqueza. A palavra de Deus diz: é mais fácil
um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E nós já vem em nossa cabeça, em nossa mente, em nossa concepção, que é aquele rico de dinheiro. Não é rico de dinheiro. É o rico de orgulho, é o rico que acha que é autossuficiente, é aquele rico que acha que não precisa de Deus, é aquele rico que humilha os pobres, os pedintes, humilha os mendigos, humilha os mais fracos. Esse é o rico que Deus está falando. Deus não está proibindo ninguém de ter boas ideias, de ter dinheiro, muito dinheiro, ter muitos bens. Não. O que Deus quer é a pureza e a humildade do seu coração. Quantas pessoas pobres, como eu falei aqui no início do vídeo, não têm quase nada e são orgulhosos, se acham autossuficientes, não acreditam em Deus, humilham os outros, espancam os filhos, maltratam a esposa. Esse também é pobre diante de Deus. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos refletir. Esse irmão pede para Jesus dividir a herança. Então, se ele já vem pedir para Jesus dividir a herança, é porque a pedenga, a briga, a confusão já está instalada na família dele. Eles não conseguiram se acertar, só eles dois. Quando a gente procura a ajuda de um advogado, da justiça, de outras pessoas, do padre, para dividir uma herança, é porque a briga já está instalada, a confusão já está feita, não houve ali um carinho, uma humildade, não houve ali a presença de Deus naquela divisão de herança. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também fiquemos atentos, para nós também não nos transformar igual a esse homem aqui, onde estamos somente valorizando as coisas aqui da terra deste mundo. Quantas famílias, meus irmãos e minhas irmãs, hoje estão divididas. Pai contra filhos, filhos contra pai, irmãos intrigados por causa de uma casa velha que está se acabando ali, ou de várias casas que estão se acabando ali, porque ninguém entra em acordo. Uma propriedade que hoje já está abandonada, mas os filhos estão brigando, estão já envolvendo os sobrinhos, as cunhadas. Conheço família assim. Acredito que vocês também conhecem. Tudo por causa do bem material. Essas pessoas não entenderam realmente qual é o valor das coisas materiais e qual é o valor das coisas de Deus. Não estou aqui dizendo que você tem que abrir mão dos seus direitos, da sua propriedade. Não é nada disso. Temos sim que procurar o que é nosso. Temos que querer o que é nosso, mas colocando Deus em primeiro lugar. Eu tenho certeza que se um desses dois irmãos tivessem agido com a bondade de Cristo, com a mansidão de Cristo, eles já teriam resolvido a pedenga, já teriam resolvido essa treta. Não precisariam procurar a Jesus. Quando procura é porque já está instalado a briga e o caos. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente entenda quando Jesus diz aqui: assim acontece com quem ajunta tesouros aqui para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós perdemos a oportunidade de nos tornarmos ricos diante de Deus. Perdemos a oportunidade de ajudar um necessitado. Perdemos a oportunidade de perdoar alguém. Perdemos a oportunidade de não defamar a imagem de ninguém. Perdemos a oportunidade de não traçarmos fuxico contra os outros. E não levarmos adiante coisas que nem temos certeza que se realmente aconteceu. Jesus faz um alerta para nós. Cuidado, para vocês não se tornarem ricos só aqui na terra e serem pobres, muito pobres diante de Deus. E perdermos a nossa salvação. O Evangelho vem dizendo aqui ainda: não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos e muitos anos. E Deus diz: louco, ainda esta noite pedirei de volta a tua vida. Se nós trouxermos, meus irmãos e minhas irmãs, essa situação para nós
nós não estamos indo à missa, nós não estamos praticando bem, nós não estamos nos confessando, nós não estamos perdoando e nem estamos pedindo perdão. Nós estamos vivendo só para o mundo. E se essa noite Deus pedir a nossa vida de volta? O que vamos apresentar diante dele? Só os nossos pecados? E onde está a nossa misericórdia? Onde estão os nossos bons atos? Onde está a nossa caridade? Aonde estão aquelas pessoas que nós perdoamos? Vamos chegar diante de Deus de mãos vazias? É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós buscamos a cada dia sermos melhores. Por isso que eu faço essa reflexão diária com vocês. Por isso que eu realizo as orações matinais, vespertinas, para que a gente possa cada dia melhorar. Eu falo sempre aqui no meu vídeo, é uma reflexão de leigo para leigo, com simplicidades, com as palavras que estão no Evangelho, para que assim a gente entenda o que Jesus tem para nós. Repito, não vamos agir de hipocrisia. No dia a dia não é fácil lidar com nossos irmãos, com nossa comunidade, com nossa família. Temos nossas dificuldades. Isso é a nossa condição humana. Somos pecadores e frágeis, mas devemos sempre nos orientar pelo Evangelho e pelo exemplo de Jesus. Assim, vamos nos tornar fortes, vamos nos tornar sábios, vamos nos tornar cada dia merecedores da sabedoria de Deus. E quando nós temos a sabedoria, nós sempre vamos agir da melhor forma possível. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você possamos dizer igual o profeta: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se o vizinho não quer, se o seu parente não quer, se a comunidade não quer. O importante é que a gente diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe.